a nossa reunião, já está funcionando. Muito bem. Em primeiro lugar, gente, é com muita satisfação que a gente começa esse bate-papo nosso, né? Uma atividade diferente, em plena coronavírus, né? Em pleno isolamento que a gente está vivendo. E é muito interessante também as oportunidades que traz para nós, né? De poder contar com a presença de pessoas que normalmente não poderiam participar com tanta facilidade na nossa instituição, né? Então, hoje nós estamos começando esse bate-papo com 3 salas simultâneas, né? Uma sala falando mais sobre a parte dos desafios do profissional de contabilidade, a segunda parte falando de gestão de pessoas, e essa nossa terceira sala contando com essa discussão sobre empreendedorismo e estratégias para sobreviver à crise, né? Eu acho que é muito interessante, então, a gente fazer esse exercício. Nós temos um convidado que já vai se apresentar, o professor Jamil Adum, de Juiz de Fora, né? E a ideia, então, eu peço que todos que estão participando deixem os seus microfones desligados, né? Se for possível, deixem o seu vídeo ligado. E depois, na hora das perguntas, se forem fazer as perguntas, seria bom ligar o vídeo e o microfone, claro, né? Vocês podem fazer as perguntas também pelo chat. Então, nós vamos inicialmente contar com a apresentação do professor Jamil, que vai falar um pouco sobre o tema dele, e depois nós vamos abrir para perguntas, que pode ser feita oralmente ou pelo chat. Quem for fazer oralmente, levanta a mão, né, pelo sinal lá, e eu libero o microfone, tá? É muito importante que tenha essa participação de todos. Nós temos um grande número de pessoas agora, estamos com 87 pessoas na sala, né? Então, eu já vou, desde já, quero fazer já um agradecimento ao professor Jamil pela participação dele, né? Um grande colega, um grande amigo, que a gente se conhece já de longa data, né? Mas eu vou pedir que ele mesmo faça as suas apresentações e que ele possa já participar desse evento. Inicialmente, gente, uma última questão, eu queria pedir que todos os alunos que estão participando entrassem lá no chat, lá no bate-papo, e colocassem o seu nome completo e RA, que é uma atividade para que a gente possa registrar a presença de todo mundo, tá certo? Então, Jamil, por favor. Sim, Pascoal. Luciel, por favor, sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, professor. Nós estamos recebendo também o nosso pró-reitor administrativo, a nossa sala, o professor Marco Aurélio, professor Pedro, professora Ana, professor Eduardo Quebradas, e em nome deles a gente dá boas-vindas. Professor Marco Aurélio, o senhor quer proferir alguma palavra, por gentileza? Boa noite, pessoal. Eu quero só parabenizar a todos pelo envolvimento, por essa garra de vocês, professores e alunos também, muito importante, entendendo tudo que nós estamos passando nesse momento. Tanto o corpo docente como o corpo discente estão unidos para que a gente possa passar por essa pandemia de uma forma mais suave, de uma forma mais agradável. Nós da Unifaz sabemos que, na verdade, a presença, né, o afeto, a participação viva entre nós aqui, a equipe Unifaz e também dos alunos, é muito mais importante quando a gente está próximo, né? Quando a gente pode olhar nos olhos dos outros. Mas, por motivos de força maior, estamos distantes. Quero aqui agradecer. Eu recebi o convite do professor Evaristo de participar de uma das salas. Preferi a sala onde eu estou aqui, porque mais a ver com
com a minha formação, com a minha produção, e quero, de antemão, professor Jamil, agradecer em nome da reitoria, do nosso professor Artem, nosso reitor, a sua presença junto com o nosso corpo docente discente. Muito obrigado, Pascoal, Luciel e a todos os professores aí na sala. Nós que agradecemos, professor. Tem o currículo do professor Jamil aqui, eu vou colocar em tela de uma forma rápida, que nós já divulgamos, né? Nós estamos como o professor Luciel, que é o anfitrião dessa sala, nós divulgamos para os 2 cursos, Administração e Contábeis, e o professor Luciel vai fazer a gentileza de bloquear o multi de todos os participantes, ele tem acesso a isso como anfitrião, e aí depois aquele que quiser, por gentileza, comentar, dá um sinal aí embaixo, você tem reação e o sinalzinho para você levantar a mão para fazer as perguntas necessárias para o professor Jamil, né? Nós temos a questão do currículo já divulgado como nós citamos. Dá um minutinho só que eu vou pegar aqui e já vou colocar em tela para vocês verificarem, por favor. Pode colocar o mute aí, Luciel, você como anfitrião, você tem essa... Eu não estou conseguindo colocar o mute para todo mundo. Não sei o que está acontecendo, ele não está aceitando aqui. Eu vou ver se eu consigo. Ah, agora deu. Deu certo? Deu. Quer dizer, deu, mas voltou. O Pascoal, eu acho que não é necessário colocar, o próprio Jamil vai fazer a sua apresentação. Acho que não. Alô, boa noite. Jamil, agora só um minuto, você ficou sem som agora. Ok, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui novamente, em contato com o professor Luciel, como ele mesmo disse, né? São amizades já de algum tempo. Nesse período a gente tem se falado, trocado ideias, experiências. E estou muito honrado com o convite em estar com vocês nesse momento, discutindo um assunto muito importante e desafiador, né? Não deixa de ser desafiador. Bom, eu sou formado em economia, com mestrado em planejamento estratégico do setor público, tenho uma área também, área de gestão da qualidade, onde já participei aqui em Minas, da Banca Mineira, né, do Prêmio Mineiro da Qualidade, e também atuando em cursos da qualidade dentro do serviço público. Bom, eu acho muito interessante, antes de nós falarmos da questão do empreendedorismo, tocar no que se refere à questão econômica mundial. Né? Em que sentido? Bom, vários vão ser os desafios atuais, né? Em relação ao que vai ter como sequência a questão pós-pandemia. Muitos estão só visualizando o momento, mas percebemos também que poucos estão se preparando para o encerramento e para os novos desafios que vão vir pós-pandemia, né? Seja a questão econômica, seja a questão de gestão de pessoas, gestão organizacional, né? Até a utilização de espaços públicos. Então, é uma tendência, assim, de você ter uma quebra de vários paradigmas, seja no setor público ou no setor privado. Percebemos hoje
nos dois setores, uma mudança de relação com o trabalho, através do teletrabalho, do home office. Você verifica aí advogados, até médicos fazendo, né, dentro do possível, teleconferência em relação ao atendimento aos seus pacientes. Ou seja, para muitos, é deu uma agilizada no que seria já uma tendência, correto? Bom, como eu estava conversando anteriormente com o professor Luciel, eu tenho estado em duas pesquisas, né, duas linhas de pesquisa na Federal Juiz de Fora. Uma é na área de economia comportamental, neuroeconomia, e a outra é na área de gestão de pessoas. Tá? Por que essa parte de neuroeconomia e economia comportamental? Já me interessou muito quando eu vi esse assunto, quando frequentava a USP como convidado em equipe sobre planejamento estratégico, e eu via muito lá na Faculdade de Economia esse assunto incipiente. E fui aprofundando, e hoje alguns colegas economistas já saem do assunto do tripé macroeconômico, que é simplesmente ficar falando de câmbio flutuante, meta de inflação, meta fiscal. Se nós percebemos hoje, a abrangência macroeconômica é muito maior que isso hoje, correto? Bem, até hoje, né, pelo que me falaram, nós temos alunos de administração e o Kotler, né, na área de marketing, quando você pensa que já não tinha alguma novidade, vamos dizer assim, ele lança um marketing 4.0, né, um livro dele, em que ele dedica não só aos profissionais de marketing, como aos economistas comportamentais. Então, é um livro muito interessante também, em que ele trata a questão do consumidor mais do que produzir aquilo que ele quer, mas entrar na alma do consumidor, né? Penetrar na alma para que esse consumidor incorpore o seu produto ou serviço e seja um multiplicador. Bom, dentro disso, estudando alguns especialistas e lendo daqui e dali, vamos dizer, estudando, aponta aí algumas tendências para o mundo pós-pandemia, né? Uma delas é que vai ter a revisão de crenças e valores. Segundo alguns estudos, né, alguns pesquisadores, as pessoas tendem a ser mais unidas, nem que for por necessidade de sobrevivência, né? Percebe-se já um aumento de grupos, né, que estão se unindo para juntar, principalmente para ajudar as pessoas da terceira idade, né, uma preocupação muito grande em relação a isso, e um cooperativismo para sobrevivência, né? Eu acredito dentro disso vai ficar mais complexo, ou talvez até melhorar a relação de consumidor com fornecedor, né? Porque há uma tendência agora de uma diminuição, né, de compras, do recuo, né, do consumidor no que tange a compras. Então, o fornecedor também ele vai ter que, né, não vai ter talvez tanto poder de barganha em cima mais daquelas pessoas que vão estar comprando, das organizações. Bom, como eu falei da importância da economia, uma outra tendência é que menos é mais. Em que sentido? Por mais que se falasse que a economia, né, mundial tem uma consequência em relação à pandemia, se você verificar só o ano passado, estudos do FMI e de outras entidades já apontavam que o mundo ia dar uma regressão no que tange ao seu crescimento nesse período. Em média, mundialmente, menos 3%. Né? Então, quer dizer, já passaríamos mundialmente com uma economia mais difícil a nível mundial.
seja na Europa, na América Latina, né, na própria Estados Unidos e assim por diante. Também, né, por questões de disputas econômicas, geopolíticas, né, e uma redução realmente do aquecimento da economia. Então, há uma tendência das pessoas pensarem mais ao consumir, né? Muitos especialistas apontam que vai ter um respaldo ainda para os próximos 2 anos. Então, as pessoas ainda, durante esse período, os seus hábitos, seja no consumo, seja em frequentar lugares, estabelecimentos, né? Em relação a agrupamentos, lugares que tem muito agrupamento de pessoas, né? Então, vão tender a ter uma retração do consumo, até porque, pelo que está acontecendo, você se garantir com uma reserva, né? Durante pelo menos esses próximos 2 anos. Bom, como tem o empreendedorismo, que é o nosso tema daqui a pouco, há também uma reconfiguração dos espaços do comércio. Em que sentido? Eu já adiantei um pouquinho quando eu falei da tendência das pessoas não quererem, né, ou ainda ficarem receosas em frequentar lugares com muito agrupamento, né? Então, o que vai ter, alguns estabelecimentos vão ter que se reinventarem, né, transformando o que a gente chama como se fosse a casa da pessoa, né? Mais livre, com menos pressão interna das pessoas, muito unidas, muito juntas uma das outras. Ou seja, nesse sentido, uma reinvenção, né, dos negócios, tá certo? Para um novo tipo de consumidor que vai vir aí, mais receoso, gastando menos, um pouquinho mais exigente em relação vamos dizer assim, a comodidade, né? Tá certo? Eu já adiantei um pouquinho, então, em relação aos negócios, como aí você entra os restaurantes. Tenho certeza que vários de vocês estão hoje com uma listinha de delivery, né, na mão, né? Lista assim que deve ter chegado em WhatsApp e outros, não só de restaurantes, de padarias, mercearias, farmácias e drogarias, né? Daquele amigo que te mandou uma pessoa que está vendendo até umas máscaras, né, caseiras. Ou seja, a questão delivery, que parecia uma coisa muito específica, também tem uma tendência de aumentar muito, né? Como solução daqueles que ainda vão estar receosos e ir no local, né? Vamos dizer assim. Então, surge aí se reinventar, né? Alguns restaurantes e outros assim. A questão da cultura inversiva que eles falam, em que sentido? Vocês também já devem ter percebido quantos shows foram feitos, né? Ao vivo, né? Através do YouTube, de canal de compositores, de artistas, né? Debates, muitos debates na área política e econômica, nesse sentido. Então, o que acontece também? Talvez, como também uma tendência das pessoas se afastarem um pouquinho disso, vai ser o caso de artistas e outros, né? Outros tipos de espetáculo, levar isso até o conforto dos lares das pessoas. Correto? Bom, o trabalho remoto, então, nem se fala, né? Como eu falei lá no início, você vê contadores trabalhando em home office, você vê advogados, né, que se organizaram para fazer atendimento, outros tipos de especialistas, né, outros tipos de profissionais se preparando. E o que é interessante, que uma coisa que já tinha, talvez, no setor público, era uma coisa muito longe de se pensar, nós estamos vendo também alguns tipos de serviços públicos em que o funcionário está com o seu notebook dentro de casa e prestando serviço online, né, sem a necessidade, às vezes, de estar no local, prestando, né, em loco o seu serviço.
Então, aí uma mudança muito grande, talvez até também no serviço público de se refazer em relação ao trabalho, correto? Bom, eu morei em São Paulo há algum tempo, né? Morei 3 anos na cidade de São Paulo, e na época tinha uma tendência de um CEO, né? Um executivo, morar de segunda a quinta num lugar e a sexta-feira morar perto do trabalho, né? Cansei de ler isso em São Paulo e depois disso. Hoje, há uma tendência das pessoas tentarem morar perto do trabalho para evitar o transporte, né? Onde ele possa fazer a mobilidade para o seu trabalho sem ter que usar o transporte coletivo, tá certo? Bom, e outra seria também em relação ao que a gente chama shop streaming, que é a venda por via internet, né? E porque a gente verificou também lojas em shoppings, né? E os gestores desse shopping fazendo de tudo para que as lojas pelo menos se mantivessem um tempo, reduzindo o preço de aluguel, né? Prorrogando para frente o pagamento e assim por diante. Nisso aí, você tem nesse sentido, a China, por ter passado mais anteriormente outras situações, já vem desenvolvendo. Então, você vê muitos sites de venda, né, iniciando lá da China direto, Alibaba e outros, né? E a busca por novos conhecimentos. O que vai acontecer hoje? Já tinha uma tendência de algumas funções dentro das organizações não existirem mais, né? E o que acontece? Com essa diminuição de serviço, talvez formal, as pessoas vão ter que se preparar mais ainda, né? Então, há também uma tendência das pessoas ter que buscar mais conhecimentos em cursos online, se reinventar, aumentar o seu campo de conhecimento, né? Isso aí já é debatido há muito tempo, mas eu acho que talvez agora vão ter que acordar definitivamente, né? Apesar de você ter um conhecimento específico, mas é importante você pensar como um todo, né? Sempre é importante nesse sentido. E nós todos estamos na área acadêmica, a relação e educação à distância, né? Então, eu tenho vários amigos, não só de graduação, mas também ensino fundamental e outros, que hoje, ferramentas que eles nunca imaginavam, estão tendo que usar para poder dar aula para aluno, né? Ensino fundamental e outros. Conhecendo, por incrível que pareça, a plataforma Zoom e outras, né? Agora, eu mesmo acabei de aprender uma plataforma que chama plural.net, né? Para ajudar dentro de casa mesmo. Ou seja, para todos os lados, uma tendência assim, de mudanças que foram aceleradas. Mas o que eu queria ainda um pouquinho falar nisso, em relação, antes de falar sobre empreendedorismo, é que, de qualquer maneira, existe uma teoria em relação à questão, para uma nação crescer, ela tem que ser produtiva, né? Produtividade, correto? E há poucos dias, eu acho que não tem nem 15 dias, estava lendo uma matéria em que o Brasil, né, está perdendo as pessoas, o trabalhador, os colaboradores, estão perdendo em produtividade. Bom, como eu falei, a questão do estudo de economia comportamental e outros, então está me forçando a estudar outros países na Europa, como eles estão fazendo em relação à educação. E o que acontece? O raciocínio, por exemplo, numa Finlândia da vida, é que se você influencia a educação desde a base, você torna as pessoas, né, com valores, com raciocínios críticos maiores para tomar de decisões, né? E aí você cria pessoas que dentro das organizações vão ter o melhor poder, a melhor capacidade de tomar decisões e criarem. Com isso estão sendo mais produtivas,
né, nesse sentido. Então, eu acho que nesse ponto, para que também colaborasse com todo esse empreendedorismo que o Brasil precisa, tá certo? A gente tem que ter alguma base nesse sentido. E, com certeza, não é só por estar na educação, eu acredito que a base toda é em cima dela, né? Tá certo? Bom, agora vai um pouco em relação ao empreendedorismo, né? Eu vou sair um pouquinho de conceito de autores e vou falar um pouquinho mais em relação do que eu, né, acredito, vamos dizer assim. Porque muitos acreditam que empreendedorismo é o fato simplesmente você montar um negócio, né? Então você tem uma ideia ainda dentro da sociedade que você ser empreendedor é o fato de assim, eu montei um negócio, eu sou empreendedor, tá certo? Mas pelo que a gente verifica há algum tempo, é que ser empreendedor é o fato de você fazer alguma coisa em relação até à sua carreira, né? E nesse sentido. A partir do momento que você cria, por exemplo, algum tipo de uma organização não governamental que vai auxiliar, né, uma coisa que nunca foi feita, é o empreendedorismo, tá certo? Então, o primeiro fator é esse. E eu chamo direto a questão de empreendedorismo voltada agora dentro do setor público, porque vai ser muito importante os gestores públicos serem criativos, cada vez mais ligados a planejamento estratégico, né, estabelecendo ferramentas de qualidade, indicadores de desempenho, porque todos nós estamos observando, né, vai reduzir a capacidade de investimento, tá certo? Vai diminuir o consumo. Então, aí, a volta para o setor público de impostos, de retorno em cima disso, vai ser menor, né? Já a influência do menor consumo das pessoas. Então, dentro do setor público também, você vai ter que ter empreendedores nesse sentido, na criatividade. E eu já, desde o início, quando nós começamos a falar, eu já coloquei algumas tendências em que hoje são grandes os desafios, né? Tem a ponta que na crise se cresce, né? Se aprende. É o melhor momento também para alguns se reinventarem, né? Pensarem de forma diferente, sair vamos dizer, daquele quadradinho e pensar além da caixa, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que o empreendedor hoje, como também há uma tendência, a princípio, de ter muitas pessoas que vão trabalhar por conta própria, talvez até na informalidade, vão ter que ser muito criativos, né? Entender bem os seus consumidores, né? A capacidade de logística hoje, em relação de tratamento com os fornecedores, com os consumidores. Eu acho que vai ser cada vez mais rápido as mudanças. Se você verificar, há 50 anos, a tecnologia mudava de 50 em 50, hoje, dependendo do produto ou do serviço, ele em 6 meses já está, né, defasado, já não serve mais. As gerações que eram pai para filho, hoje, já talvez do irmão de 3, 4 anos depois, já é a maneira com que também se encaram a nova tendência, uma geração que está vindo mais nova aí, em relação ao trabalho, ela é diferente, né? Em relação a isso, tá certo? Então, hoje, o fato de você empreender vai passar muito daquilo que eu apresentei no início, né? Você tem uma tendência hoje das pessoas já em relação o trabalho remoto, né? Do ensino à distância, a busca por sustentabilidade, tá certo? Então, o empreendedor hoje, mais do que qualquer coisa também, ele vai ser cobrado da sua organização, do seu trabalho, ser responsável.
E uma coisa que há muito tempo o Marx já apontava para a gente é que as empresas com responsabilidade social, que demonstram responsabilidade social, a sua marca consegue se posicionar melhor que outras que demonstram, né, que não têm essa responsabilidade social. Nós temos 2 casos aí, que não, né, não cabe estar falando o nome, de uma organização que, nesse período, mandou vários embora, e que hoje você vê no perfil dela, quantas pessoas falando que não vão nem mais frequentar, que não vão consumir, e a outra, por exemplo, falando ao contrário, não é hora de mandar embora, vamos tentar segurar até, né, até ver quando dá, e como que a imagem dessa segunda foi muito maior, foi muito mais valorizada em relação à primeira, que simplesmente demitiu um monte de pessoas num momento igual esse. Lógico que não tem nenhuma obrigatoriedade, mas estou mostrando a percepção da sociedade para aquelas organizações que demonstram, né, uma preocupação por sustentabilidade, né, por responsável pela vida, pela uma visão social maior. Então, eu acho que o empreendedorismo ele vai passar muito em cima disso. Então, os desafios são grandes, talvez maiores do que já tiveram. Todo mundo, ela se correlaciona como talvez um pós-guerra, né? Não sei até que ponto também a gente pode comparar uma coisa, mas tem alguns especialistas que falam que a tendência é que seja como se fosse um pós-guerra, ou seja, são grandes os desafios, são grandes as tendências que a gente vai ter que o empreendedor vai ter que encarar daí para frente, da agora para frente. Fico à atenção agora para vocês, se vocês quiserem abrir alguma pergunta. Ok, pessoal. Obrigado, Jamil. Eu acho que a partir dessa sua fala a gente pode desenvolver agora uma série de questionamentos, né? Eu gostaria de aproveitar só para, né, assim, para fazer também uma provocação para a turma. A gente está vendo uma grande mudança, né, em todos os sentidos, como você falou, né, não só nas empresas, no empreendedorismo, né? Recentemente, né, ontem, anteontem, a gente viu uma discussão, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que vai assumir o Tribunal Eleitoral, já está propondo mudar as eleições, fazer as eleições em 4 dias desse ano. Provavelmente, na melhor das hipóteses, uma vacina para o coronavírus deve sair só no fim do ano, no começo do ano que vem. Enfim, a gente vai conviver com essa situação ainda por um bom tempo. E como você mesmo disse, acho que essa questão de comparar com uma guerra é muito oportuna, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje se assemelha muito a uma situação de guerra, uma situação onde a gente não esperava, não estava preparado para isso, foi todo mundo pego de surpresa. E uma questão muito interessante, toda guerra exige ações urgentes, né, sem medo, né, e a gente sabe que os grandes avanços tecnológicos e sociais que a humanidade teve foi em período de crise, de guerra, né? Então é muito interessante, né, que depois de um período de sofrimento, de recolhimento e de morte, sempre tem uma grande explosão de vida, de felicidade, de alegria. O caso do Renascimento, depois da Peste Negra, o caso da melhoria tecnológica depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Revolução Francesa. A gente teve um monte de situações assim. Depois de uma crise, de uma epidemia, de uma guerra, de uma revolução, acelerar um monte de mudança e de novidades, né? A gente falava muito em Terceira Guerra Mundial e, de repente, a pandemia do Covid-19 veio a ser uma guerra muito pior, né? Uma guerra que não escolhe vítima, que pega todo mundo, né? Gente otimista, pessimista, esquerda, direita, enfim, estamos todo mundo no mesmo barco.
E é muito interessante ver que, nesse cenário, o que nos aguarda é realmente a atitude de fazer alguma coisa, né? Tem muita gente discutindo como é que vai ficar o mundo depois dessa pandemia, mas eu vejo, antes de tudo, né, uma capacidade muito grande da gente se recriar. E é isso que eu queria ouvir inicialmente de você. Como você acha que a gente poderia, né, já fazendo essa ponte, quero ouvir os colegas também, os alunos aí, todo mundo que está participando, mas como você vê essa possibilidade, né, dentro dessas tendências que você colocou, que a gente veja um novo empreendedorismo, um novo papel de empreendedor e de gestores até, né, diante de uma realidade totalmente nova que está surgindo? Quais os desafios principais que você vê nesse cenário? Jamil, acho que assim, Estou pronto. ouvindo, estou Ok. ouvindo. Ô, professor, eu só queria complementar uma coisa. Às vezes as pessoas ficam falando assim, as coisas são sazonais, né? E só uma coisa que fiquei de falar e acabei não completando, é que durante talvez algum tempo para cá, o grande debate era o seguinte: a intervenção do Estado ou não na economia, né? O Estado welfare ou o Estado totalmente fora, né? E o que a gente percebe em países da Europa, a própria América do Norte e outros, até aqui na América Latina, é que, nesse sentido, você verifica que muitos países estão propondo pacotes econômicos para ajudar a economia, né? Então, quando parecia que estava uma tendência quase mundial, o Estado se afastar, e vem uma situação dessa que fala assim, opa, peraí. Então, você vê os Estados Unidos lançando um pacote altíssimo, né, para sustentar a economia, a Alemanha, né, e para falar que não, que é só lá na Europa e Estados Unidos, você vê aqui na América Latina, Argentina, até o Peru, né? Eu tenho parentes que moram em Lima, inclusive já morei lá, que me mandaram matérias e o próprio o governo lá peruano está lançando mão de reservas, 12% do PIB, se não me engano, para estar ajudando a economia. Então, é tipo aquela coisa assim, né? Nunca diga dessa água não beberei. Desculpa a brincadeira, mas né? E dentro disso aí, o que dá uma tendência? Bom, primeiro, a questão de gestão das organizações, eu acho que será um grande desafio. Porque enquanto você tem, por exemplo, no meu pensar, toda uma equipe ali o tempo todo com você, hoje você vai ter que lidar com pessoas ali no momento, em teletrabalho. Como é que vai ficar o relacionamento das pessoas no relacionamento interpessoal dentro das organizações depois que essas pessoas voltarem? Né? E aquelas que se adaptaram a trabalhar dentro de casa, que não tem realmente, né? Talvez 70% dela dá para fazer em casa e só 30% dentro da empresa. Inclusive no grupo de estudo lá que nós estamos fazendo aqui na Federal de Juiz de Fora, tem o que a gente chama da tensão que possa ser criada depois disso, né? Como vai funcionar? Qual vai ser o papel do líder com essa mudança cultural, correto? Em relação a isso. Então, você tem aí mudança de gestão de organizações, você tem mudança nas relações trabalhistas, você tem uma grande mudança nas relações interpessoais, ou seja, os desafios vão ser vários e grandes, e que talvez, eu acho que não dá nem para você falar assim, tem uma fórmula mágica, né, para falar, vai ser assim no futuro. A gente tem uma tendência, a gente imagina pelo conhecimento que nós temos, né, que é pequeno, vamos dizer assim,
Porque, na verdade, parte do que está desses gestores hoje que estão aí não passaram por uma Segunda Guerra, né? Não passaram por uma guerra. A gente tem ideia que vai ser como uma pós-guerra, mas a experiência em si de um pós-guerra tem, né? Para a gente enfrentar dessa maneira, né? Por exemplo, quando você estuda a questão comportamental, que eu falei até o ponto de influenciar em crescimento, desenvolvimento econômico, né? Há uma correlação em relação a habilidades cognitivas, né? Como, por exemplo, a educação, nota no PISA, né? Que é uma nota mundial para avaliar a educação, né? Tá se estudando uma correlação de uma região do país com a nota do PISA alta ou baixa, isso correlaciona com o crescimento e desenvolvimento econômico. Então, por mais que a gente tenha uma ideia, eu acho que vai ser quase que diariamente, né? Aprender junto, né? E isso que nós estamos fazendo aqui hoje, conversando, trocando ideias, eu acho que vai ser fundamental. E é uma das tendências que apontou lá, né? A cooperação entre os profissionais. Né? Eu trocar ideia, olha, nós estamos passando por isso, a gente tem discutido isso, vocês aí, ó, aqui nós estamos discutindo isso, a nossa experiência está levando a isso. Então, eu acho que vai ser fundamental essa troca de ideias, né? E as pessoas não ficarem no seu mundo, assim, não, eu aprendo sozinho, eu não preciso. Então, eu acho que, nesse sentido, se tem uma boa dica que o empreendedorismo ensina, é você conversar com pessoas diversificadas em ideias, né? Porque geralmente uma pessoa tem um tipo de função, ela só conversa com aquelas pessoas daquela categoria dela, né? E não amplia. E o que o empreendedorismo fala? Para você ser um bom empreendedor, é necessário você conversar com uma gama de pessoas com experiências diversas, né? Talvez médicos, advogados, pessoas que trabalham em bancos, para você ter uma ideia que tipo de negócio que você vai fazer, né? Tem o dom, lógico, né? Você tem exemplo, por exemplo, dentro da economia, que nada acontece por acaso. Em que sentido? Aqui perto, nós temos uma cidade que Ubá, eu acho que não sei se você conhece, Sim, né? Já ouviu sim. falar? Polo moveleiro, que, por exemplo, não é por acaso que ela tem várias empresas de médias empresas e micros de imóveis. Era uma grande empresa que tinha lá, que quando ela faliu, cada um que tinha sua expertise naquilo montou seu negócio. Né? Então, não é por acaso que surgiu isso. Então, se orientar por diversas informações, trocar ideias diariamente, estar aberto para novas ideias, para flexibilizar. Não é isso que é o administrador? Pensar a longo prazo, ter flexibilidade, né? Estar em sintonia, o tal de pensar globalmente, agir localmente. Né? Essa frase eu gosto muito dela, né? Pensar global, agir local. Né? Eu acho que esses são os grandes desafios hoje do empreendedor. Sem dúvida, Jamil. Bom, pessoal, eu gostaria de ouvir vocês agora, os participantes. Estejam à vontade para fazer suas perguntas, ou pessoalmente, ou pelo chat. Professor Marco aí, Luciel. Sim, por favor, eu não estou vendo o professor Marco aqui. Peraí, tá, ok. Ok. Deixa eu ver Boa se eu... noite, Luciano. Jamil, Pois não. professor, enquanto o senhor falava aí, o professor Luciano me lembrou aqui, eu não lembro do senhor, mas acredito que nós devemos ter se cruzado na FASECA, no mestrado, lá em Sim. 2004, 2005, né? Prazer em revê-lo novamente. Obrigado. Dentro do propósito que o senhor mostra, a questão dos países de primeiro mundo, vamos dizer assim, mais profissional dentro do socorro às pessoas mais necessitadas nesse momento, eu queria abordar 3 pontos no Brasil. Hoje nós vimos o Copom abaixar a taxa de juros para 3%. Em contrapartida, o mercado financeiro continua com as taxas altas de cheque especial
e também de cartões de crédito. Isso nunca chega ao consumidor. A queda do petróleo no país, desde o início do ano, já chega a quase 47%. Isso não chega nas bombas, né? A gasolina deveria... E nós vimos aí um socorro emergencial do governo que nós acabamos de perceber que nem mesmo nós brasileiros conhecemos a população que temos. Quase 50 milhões de pessoas tendo acesso ao auxílio emergencial. E essas desinformações, não vou dizer de questões políticas pessoais de partidos, mas o governo ele não consegue definir uma linha na qual iremos atuar. Veja que nós não temos ainda hoje, ouvindo a CBN um pouco mais cedo, e nós, da área da gestão pública, temos aí um imenso, vamos dizer, caminho muito argiloso para a gente tocar daqui para frente. Como será esse novo mundo, vamos dizer assim, a hora que todo mundo retornar para suas atividades. Eu acho que as palavras do senhor realmente pertinentes quando nós vamos reavaliar tudo que nós fazíamos, se realmente vale a pena. Aglomerações de pessoas, shows, futebol, uma série de coisas. Na questão pública mesmo, se os governantes do nosso país, eu não vejo eles preparados para certas atitudes, até porque se vira um jogo político de informações para ter sucesso nas eleições, estão preocupados com eleições municipais, eleições estaduais, presidenciais. Como que o senhor vê o papel do governo nesse momento, com tantas incertezas de informação? Bom, hoje me chamam aqui em Juiz de Fora para dar uma entrevista, seja em Rádio Globo, né, TV, CBN, e a primeira coisa que eu... Porque eu estou falando questões técnicas. Então, parece que toda vez que você vai estar falando, se você estiver fazendo alguma crítica, na verdade tem crítica construtiva, né? Quando você vê um crítico de cinema, ele critica um filme e põe o filme para cima, é uma crítica louvável, né? Tá certo? Bom, vamos lá. Em relação à primeira coisa que você colocou aí, de taxa de juros, correto? Eu tinha aqui uns indicadores, tentei achar, mas não tem problema. Bom, primeiro que constam é que você tem aí quase 50 milhões na informalidade, não é isso? Se eu não estou errado, o professor Luciel me corrige. Sim, por favor. Isso mesmo. Não é isso? Você tem agora, eu acho que nesse período aí foram mais de 10 milhões e o Brasil já começou o ano com 13 milhões de desempregados. Correto? Bom, foi o que eu falei, professor, lá no início, né? Tem-se muita preocupação em tratar o tripé macroeconômico, né? Que são metas fiscais, taxa de câmbio, né? E pelo que eu tenho estudado, tem que sair desse único, é como se só esse tripé macroeconômico ele fosse explicar. Por isso que eu falei, você tem várias teorias econômicas, uma delas é dentro da produtividade, o professor Luciel é especialista em Michael Porter, né, professor Luciel, que eu lembro direitinho. O próprio Porter fala em vantagem competitiva das nações de produtividade, né? Ele afasta um pouquinho de salário baixo, impostos altos, né? Porque se fosse salário baixo, você tinha uma África toda desenvolvida. Se o problema fosse impostos altos para não se desenvolver, você não tinha uma Alemanha desenvolvida, porque lá são impostos altos, salários altos. Corrija aí, professor Luciano. Então, Correto. o que acontece? Mesmo. Então,
Brasil, quando eu falei em produtividade, é exatamente nesse sentido. E as pessoas hoje, os colaboradores, para ser produtivo, eles têm que ter uma base o quê? De raciocínio, criativos, propor coisas novas para dentro das organizações. Né? Bom, saí um pouquinho, mas eu volto cá. Essa é uma teoria do Michael Porter, produtividade. A outra é do Douglas North, que é a teoria institucionalista. E que ele, né, é uma frase que me parece muito lógica, mas, né, lógica hoje, mas não quando ele escreveu o Prêmio Nobel de Economia, e que ele fala, se as instituições são fracas, não se tem base para crescer e se desenvolver. E o que a gente percebe hoje, né? As instituições, né, não se entendendo, cada um tentando demonstrar que tem mais poder que a outra. Então, e uma outra é em relação, né, a questão da educação. Como eu dei o exemplo da Finlândia, a Singapura está crescendo, Portugal está crescendo com investimento na educação, né? E assim por diante. Em relação ao que você falou lá da taxa de juros, né? De potenciais consumidores endividados, sem empregos, eu te pergunto, o que vai adiantar taxa de juros baixa? É isso? Há pouco tempo baixaram aí as taxas para construção, né, para aquisição de imóvel. Tá, tudo bem. Agora, pela quantidade de gente que está desempregado e na informalidade, qual é o potencial hoje das pessoas comprar imóvel? Né? Então, você junta o desemprego, a informalidade, que as pessoas vão ter uma tendência de poupar, segurar um pouquinho, uma reserva por causa da tendência futura. Então, quer dizer, e é o que você falou, se é uma discussão muito é melhor e a prática mesmo, a raiz das teorias econômicas não estão colocando. Há pouco tempo atrás, se gastou, se não me engano, também foi mais de 30 bilhões de dólares da reserva brasileira e não conseguiu segurar o dólar. Ou seja, isso é comportamento, né? Tá certo? Anteriormente, dependendo, você seguraria o dólar. A tendência hoje, com relação à fuga de dólares do Brasil, é investir em títulos da dívida pública dos Estados Unidos, mesmo com taxas menores que a nossa. Quer dizer, qual comportamento explica isso? Você aplicar menor no país, né? Por quê? Confiabilidade, né? A moeda é mais confiável, uma economia que está se confiando mais. Então, tudo isso tem o empreendedor, né? Se adaptar a isso. É difícil? É. Mas, como diz as teorias de análise de ambiente organizacional, você tem que se adequar, né? Vai ter que se adaptar a isso. Então, o senhor colocou bem essa pergunta, né? A questão é essa. Estou parando de pensar nas teorias, em evoluir nas teorias econômicas para disputas ideológicas, né? Tá certo? Então, isso, só o Douglas North, nesse sentido, já colocaria o Brasil hoje com uma tendência muito complicada de crescimento e desenvolvimento econômico, né? Perfeito. Olha, nós estamos agora com 92 pessoas participando, então gostaria de ouvir mais participações, né? Eu estou recebendo aqui, Jamil, algumas perguntas dos alunos que estão mandando por chat. Eu vou ler algumas aqui e a gente pode fazer um bate-papo sobre isso, né? Primeiro, o Tiago Ricardino mandou um comentário aqui sobre os boatos. Existem pessoas que dizem que a pandemia foi uma espécie de um golpe, uma estratégia da China para ultrapassar os Estados Unidos na economia e que estão relacionando uma doença inesperada para vincular uma questão política. Ele te pergunta qual a sua posição sobre isso. Já me perguntaram aqui nas entrevistas de fora também. Bom, em relação à taxa de juro baixa,
que né, só para acabar de responder o professor, por que os bancos fazem isso? É porque eles se resguardam do risco, né? Estão se resguardando do risco. Então, não só estão se resguardando mais do risco, como estão sendo em relação por causa de, talvez, de idade, né? Se está no grupo de risco em relação ao coronavírus. E, quer dizer, então está ficando até mais... Então, eles dizem que é de risco, mas pelos lucros que a gente vê dos bancos, né, trimestrais, a gente percebe que não precisaria ser dessa forma. Bom, em relação a essa teoria da China, né? Se você verificar na história, sempre teve nações que tentaram dominar o mundo, né? Você teve Roma com o seu imperialismo romano, teve outros países tentando a hegemonia econômica e política do mundo. Falar que não existe essa disputa, né, econômica e política do mundo, né, não tem como. Mas, da mesma forma que surge isso, que a gente também não sabe até quando, você tem algumas teorias também em relação, com todo respeito, aos Estados Unidos provocar guerras, né, para auxiliar o seu setor bélico, né? Há poucos dias eu li a matéria que fecharam um laboratório nos Estados Unidos, né, um laboratório de arma química, biológica, e com risco, né, de risco. Ou seja, acaba voltando naquilo que nós estamos falando. Se a gente for acreditar nisso tudo, né, você tem os dois lados. Você tem o lado chinês, talvez, desse, você tem o lado americano, cujo também fechou o laboratório por risco, né, de produção de bactérias, né, de guerras bacteriológicas, né? E, quer dizer, eu prefiro ainda, né, talvez como cientista e ligado à estatística, acreditar, né, na ciência, na estatística, do que me ater nesses detalhes, né? Tá Sem certo? dúvida, Então, eu sem ainda dúvida. prefiro pensar nesse sentido. Sem dúvida. Olha, tem uma outra pergunta aqui do Pedro Bacega, aproveitando o gancho da pergunta do professor Marco Aurélio sobre o Bacen ter colocado a Selic a 3%, e falando um pouco mais sobre a macroeconomia, ele te pergunta, e os bancos, como é que fica? E como que os investidores se posicionam em relação a isso? Bom, foi o que eu já adiantei um pouquinho, né? A taxa de juros da Selic cai, mas como que as pessoas vão buscar, tá certo? Utilizar esses 3%, se uma boa parte aí não tem crédito, está com o nome do Serasa. Não é só pessoas físicas, não, jurídicas. Muitos donos de empresas estão arrastando seus negócios com o nome Serasa, com dificuldade de pegar empréstimo para criar capital de giro, né, e fazer os seus investimentos. Bom, e os bancos, gente, é o que eu falei antes, se você verificar os lucros deles, você vê que eles vão estar ganhando. Isso, né? E as taxas de juros, para eles, as taxas cobradas são altas, né? Os investidores, eu tenho alguns colegas que até que perderam um pouco em bolsa e outros, eu acredito que vão ser mais conservadores, lógico. Aqueles que têm muito para investir e não tem problema de estar agora, né, utilizando esse período para estar especulando, vão fazer isso. Mas a tendência é que eu acho que as pessoas mais conservadoras no que tange ao investimento vão procurar investir em ativos mais tranquilos, né? Sem muito risco de perda. Sem dúvida. Uma outra questão é do Abidiel. Ele fez um gancho, como a gente disse, que estamos vivendo numa guerra, né? E, ao mesmo tempo, o nosso presidente tinha dito que foi só uma gripezinha, né? E a gente está vivendo aqui no interior de São Paulo bem
essa duplicidade, ao mesmo tempo que o governo federal tende a afrouxar, o governador de São Paulo está mantendo tudo fechado, incentivando o isolamento e não dando muita preocupação para o impacto econômico. Então, ele te pergunta que, levando em consideração que a gente pode ter um desemprego em massa, uma crise econômica muito grande, qual que é a sua opinião? Se a gente deveria voltar ao normal ou continuar o isolamento? Bom, reforçando o que eu falei anteriormente, eu tenho verificado a ciência e as estatísticas, né? Aqui em Minas Gerais também, o governador ele vai muito na linha federal, né? Tentando flexibilizar essa questão. Como eu coloquei antes, né? O que está acontecendo em outros países, a própria Argentina está bancando os trabalhadores em casa, estão pagando, estão segurando ele em casa. Né? Eu te falei do Peru também, que está investindo parte do PIB, 12% do PIB. A Alemanha está bancando as empresas e os empregados, né, para se manter. Mais do que isso, a Alemanha está investindo nas empresas nacionais, porque, pelo menos, essas não saem da Alemanha, enquanto as estrangeiras têm o potencial de sair, né, o potencial maior. O próprio Estados Unidos, que é colocado aí como exemplo neoliberal, vai lançar um pacote de ajuda às empresas, vai estar aí, se não me engano, é $1.000 e poucos, né, por pessoa, né? Agora me faltou o número aqui agora. Por pessoa, ajudando. Então, o que acontece? É o que a gente deveria, talvez, estar acontecendo. Não que não tivesse todo esse decréscimo da economia, essa queda, mas não levaria, talvez, essas dúvidas, né, das pessoas em relação talvez mais pessimista em relação ao futuro, né? Vamos dizer assim. Então, esse é o grande dilema. Se tivesse toda uma política que não tivesse, nesse sentido, explorando tanto a questão de estar ajudando, eu acho que a gente estaria melhor. Até que, por mais que, pelo menos, né, que eu estou falando, os estudos, o próprio FMI apontava uma queda no PIB mundial, igual eu falei, o Brasil, a tendência é que o Brasil, se não me engano, não seria nenhum esse ano, pelo PIB, né, pelo FMI. A questão da briga da China com os Estados Unidos arrastou também a economia mundial ano passado para isso. E eu vi nas últimas declarações do Trump, parece que vai continuar essa briga comercial, né? Então, já não bastasse o coronavírus, agora você também vai continuar com essa briga comercial. Entendeu? Então, eu concordo mais, talvez, com o Dória, cara, né? Por incrível que pareça, em estar se resguardando e talvez se tivesse apertado bem mais, teria mais liberdade de ir para a rua. Você viu o exemplo da Nova Zelândia, que apertou lá no início, hoje já está, né? Em curto prazo já está voltando talvez volte à normalidade, e outros exemplos por aí, né? Entendeu? Sim, Os números se não me engano, da Índia também, acho que mostra 1 bilhão e tanto população, né? Desculpa se eu não estou errando. Sim. A mesma coisa, tem um número muito menor que o nosso de infectados, né? De mortes. Sem dúvida, Jamil. Eu acho que é muito interessante ver que a crise do coronavírus colocou em xeque o neoliberalismo, né? Enquanto a gente vê que quando a economia vai bem, está ótimo a economia neoliberal. Na hora que a coisa aperta, o governo tem que fazer alguma coisa, e é só o governo que pode fazer, né? Nesse momento, a mão invisível do mercado não vai dar conta de resolver toda essa crise. E aí... O professor Luciel, eu gosto muito de pensar em equilíbrio, né? Sem dúvida. Inclusive, você tem um grupo na Grã-Bretanha, chama NF, né? New Economic Foundation, que há muitos anos já li, onde algum grupo de economistas, de professores, pede para mudar a grade de economia, das ciências econômicas, porque as doutrinas que nós estamos estudando na Faculdade de Economia não estão conseguindo resolver os problemas da sociedade.
ela pura, né? As doutrinas puras, vamos dizer assim. Então, eu tenho acreditado muito nisso, né? Muito, sem extremos. Eu acho que, inclusive, você tem uma obra também do Thomas Piketty, O Capital do Século XXI, né? E que ele aborda essa questão, né? De taxar grandes fortunas no momento. Você tem, há pouco tempo, saiu no The Economist, fala como será o Estado, né? no pós-Covid, em que ele fala nesse sentido, você pega as taxas, depois você chama para conversar assim, qual foi a contribuição de vocês? Então, vamos tentar repor isso, mas no momento, você pegar esses grandes fortunas e ajudar, né? Mas, talvez, pelo que eu tenho visto no Brasil, talvez nem precisasse disso, Sem né? Nós temos dúvida. aí mecanismos, você tem as reservas, você tem outros mecanismos que você poderia estar investindo, né? E tem estudos também que é mais importante também do que agora é você estar se preparando para quando isso acabar. Sem Né? dúvida. Esse que é o grande desafio. Até estudos, por exemplo, de você, de vez sair igualmente aplicando, você pegar aqueles setores que consigam fazer com que a economia cresça mais rápido e desenvolver eles mais rapidamente, aplicando mais recursos nesses setores. Para você tentar sair mais rápido, né? Tem teoria de planejamento que fala sobre isso, né? Se você não tem dinheiro para tudo, recurso para tudo, você prioriza, né? Exato. E segue adiante. É interessante a gente ver essa polarização, né? Mas é uma questão muito difícil de decidir se o aspecto humano da doença é mais importante que as suas implicações na economia ou em outras áreas, né? Nessa hora, é mais fácil a gente deixar a emoção guiar as decisões políticas, né? Mas a gente já viu várias vezes que isso é uma ideia muito ruim, né? Mas, por outro lado, também, eu queria fazer uma outra provocação, que a gente não pode esquecer que a pandemia, apesar de uma coisa terrível, ela não foi responsável pela origem do mal-estar que a nossa sociedade globalizada e capitalista está enfrentando. Né? Esse mal-estar já era evidente nas desigualdades sociais, na miséria, na fome, né? Na indiferença diante da morte de muitas pessoas excluídas na periferia do sistema capitalista, da crise da imigração que a gente viu na Europa, nos Estados Unidos, né? Diante dos problemas climáticos, né? Então a gente tem muitas outras coisas que, de certa forma, a pandemia acelerou tudo isso, trouxe tudo à tona, né? E a discussão aí passa a ser muito maior, né? O que é interessante é que quem fica, né, falando da China, que come animal selvagem, essas coisas, eu acho que muitos aí não tem nem noção que se come no sertão nordestino, né? É Por verdade. fome, pela miséria, não consegue enxergar o que as pessoas vão nesses lixões aí, pegar o que vão comer nesses lixões, né? Então não tem noção. Tá certo? Lá pode ser assim, é uma cultura errônea, tudo bem, mas aqui não é uma cultura errônea, é uma cultura, igual você está falando, de desigualdades, Sem né? É uma dúvida. cultura de desigualdades. Então, eu não sei, parece que a teoria diz é verdade. Você, para se defender, às vezes, você coloca a culpa nos outros, mas não enxerga os seus defeitos, né? Isso você vê claramente agora. Sim. Quando você, para sair, né, da sua culpa, você põe culpa na China. Agora, quando que outros também não tentaram liderar o mundo politicamente, economicamente e até militarmente o mundo? Tá Sem certo? dúvida. A Sem gente dúvida. olha para o nosso quintal do vizinho, mas não olha para o nosso nunca, né? A gente tem noção Professor, do que no lixão? Não tem nem noção. Pois não. Professora Ana Cristina, professora, por favor. eu queria primeiro agradecer, né, a sua fala, dizer que é um privilégio poder ouvi-lo aqui durante esses momentos. Mas, enquanto o senhor falava, né, eu pensava aqui comigo, como nós pagamos caro
e agora com a questão da pandemia, isso fica, né, como se nós estivéssemos vendo com uma lupa, mas como nós pagamos cara a nossa falta de educação, né? Eu creio que não só do acesso à educação, como o senhor bem colocou, mas de uma educação humanista, né? Então, independentemente, né, do foco do estudo, independentemente da área, nós vemos que nós não tivemos uma educação humanista, nós não tivemos uma educação científica, porque quando nós vemos, né, as pessoas espalhando fake news, quando nós vemos as pessoas tentando decidir se seguem presidente ou se seguem governador, é porque elas não têm capacidade, né, de ler e de entender e de interpretar a ciência. Eu não estou falando daquela população que não teve acesso a uma educação básica, eu estou falando de uma população que tem ensino superior, né, mas que, infelizmente, né, é uma população facilmente conduzida, né, por ideologias mil. Né? Não temos uma preparação científica, uma preparação humanista para lidar com essa questão, porque eu acredito que ter que decidir entre economia e vida, isso não é uma questão. Essa polarização é uma argumentação falsa, né? É uma questão falsa. Então, é algo que nos faz pensar muito, estamos pagando muito caro por isso, e eu espero que das boas coisas que vierem, né, com essa pandemia, que venha, né, esse nosso reajuste no ensino, de uma forma geral, né, inclusive no ensino superior, que forma essas lideranças que nós estamos vendo. Professora Ana, é interessante o que você falou, que você, indiferente de ideologia, não tem como você concordar que pessoas agridam outras da área da saúde. Em São Paulo eu vi casos, né, de pessoas apanhando que estão andando no metrô, né, pessoas da saúde sendo molestados porque estão andando no metrô. Se não me engano, eu vi um caso em Portugal, na Espanha, uma médica que amanheceu com um carro pichado, né, chamando ela de tudo quanto é nome, porque uma médica que está, né, lá dentro do hospital e está morando ali também. Então, isso não tem a ver com ideologia, né? Isso aí tem a ver com educação, né? Com raízes, né? Então, é o que eu falei anteriormente, a gente costuma ficar triste com isso, né? E eu acho que isso não dá para acostumar, né? Não estou falando se ideologia é melhor ou pior, nós não estamos aqui debatendo isso. Não. Mas qualquer que seja a ideologia, a gente não tem como aceitar que pessoas que estão na área da saúde, passando por que estão passando, e ainda ser atacados, né, ser humilhados porque estão reivindicando melhores condições para trabalho, né? Perfeito. Jamil, tem uma questão aqui também de uma aluna, da Lala Duarte, ela está questionando essa questão, duas questões. Em primeiro lugar, como é que as empresas físicas vão lidar ou estão lidando com a interrupção das cadeias de suprimento, que é algo que a gente está sentindo no mundo todo, né? E a segunda, ela coloca assim, que temos grandes e pequenas empresas e que as grandes podem sobreviver, né, com um pouco mais de facilidade, e as pequenas empresas familiares com muito mais dificuldade. Como é que a empresa pode seguir normalmente sem ter que demitir funcionários? E se, na sua opinião, poderia haver parcerias entre empresas que vendem produtos em comum, ou se seria viável, ou se não seria viável por serem concorrentes, né? Como é que isso poderia ficar? Né? Bom, é Lala, né? Lara Duarte. Isso. Bom, uma fórmula única para tratar, né, essas empresas seria muito complicado estar falando. Ninguém aqui está deixando de lado o quanto é difícil essas pequenas e microempresas sobreviverem nesse momento. Tá certo? A questão que nós estamos debatendo, que é uma questão que nós já colocamos de novo,
é que o Estado deveria estar amparando essas pequenas e microempresas, principalmente. Até porque elas são as maiores geradoras de emprego, né? As maiores geradoras de emprego são as pequenas e microempresas, tá certo? E o que está colocando aí, que é, falando em pacotes macroeconômicos, é que outros países eles estão jogando, vamos dizer, jogando dinheiro direto no trabalhador e nas empresas que estão necessitando. Então, esse seria fundamental que ocorresse aqui no Brasil. O que adianta você estar dando para instituições financeiras e estar cobrando juros dessas pessoas ou adiando prestações futuras? Ela vai ficar endividada do mesmo jeito, né? Estava escutando, não, nós vamos deixar de cobrar durante 90 dias. Bom, aí você deixa de cobrar durante 90 dias. Quando você voltar daqui a 90 dias, você tem, além da mensalidade, né, da prestação atual, você já tem acumulado 3 meses. Igual a empresa que aguenta isso, pequena empresa. Né? Agora, dentro do que a Lala estava perguntando, falei que não tem uma fórmula mágica, mas dentro do possível, estabelecer algumas parcerias, tentar ver realmente, né, a cooperação, se tem outras empresas que têm o mesmo produto, então compra de forma unida, né, para diminuir os custos, coisa que o brasileiro não está nem acostumado a isso, né? Você vê alguns exemplos de cidades que poderiam estar montando cluster e não conseguem montar, ou seja, são várias empresas com os mesmos produtos, vamos dizer assim, e não se une para ganhar, né, na compra, para diminuir preço. Cada um vai por si próprio, né? Aqui perto de Juiz de Fora tem 2 cidades, a Moveleira, né, já falei, uma outra na área de indústria têxtil, que você não consegue montar né, um cluster, não consegue montar um tipo de parceria para que ela compre a matéria-prima básica junto e depois cada um dispute com a sua diferencial, né? Uns nichos diferentes, com acabamento mais caro, outro com acabamento mais simples, dispute por aí. Mas comprar a matéria-prima, né, de forma que ganhe ali todo mundo e sobreviva. Então, esse individualismo é o que também acho que as pessoas vão ter que sentir também que vai ter que mudar. Né? Para sobreviver, vão ter que mudar. Então, eu espero que essa consciência ela venha à tona, que as pessoas se unam, tendo um negócio único, né? Vamos dizer assim, entendeu? E o senhor falou aí, né, o professor Luciel, a questão das curvas, né? Não estarem indo juntas, ou a economia ou as pessoas, né? Tem estudos que falam que as curvas não têm nada a ver com as outras. Mas eu até li, para não falar que eu não estudo, né? Porque eu aprendi na academia isso, vão ler de tudo, depois a gente tem nossas considerações. Mas o que você vê de realidade é que elas têm, né? Elas têm um choque entre elas, que elas têm, né, uma correlação uma com a outra que não tem como separá-las. Porque senão era muito fácil, vão isolar só aqui as pessoas de risco e deixa a economia fluir. Os exemplos que a gente tem pelo mundo, que quem fez isso não deu certo. Né? Você vê Milão, prefeito de Milão, né? É uma cidade muito turística, até pela moda e outras coisas. Não vou fechar. De repente deu o que deu. Né? E outros países que não acreditaram e deixaram aberto. Então, quer dizer, a teoria, eu esqueci o nome dele agora, ele fala, né? Não tem como, essas curvas podem andar separadas. Bom, isso é a teoria, mas o que a gente vê na prática é que não está tendo condição, não parece que você consiga andar separadamente isso, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. Eu acho que um efeito imediato que nós já estamos vendo, só pegando um gancho né, nessa fala, nessa pergunta da Lala, com relação às cadeias de suprimento, a gente está vendo que
um efeito imediato está sendo o desenvolvimento de empresas locais, né? O mundo viu que não dá para ficar tudo na dependência da China, então indústrias automobilísticas, indústrias têxteis, eletrônicas estão começando a desenvolver fornecedores locais. É muito interessante, é uma volta, né? E que pode, a longo prazo, gerar um novo ciclo de desenvolvimento mais localizado e menos dependente da China. Isso prova, né? É que talvez é muito mais barato e fica muito mais fortalecido você criar dentro do seu própria terra, né, sua própria terra, vamos dizer assim, seu próprio país, essas características que o senhor colocou aí, né? De você, como a Alemanha fez, sustentar as empresas nacionais, priorizar investimento nas empresas nacionais para que elas não quebrassem, e as estrangeiras, que, como ela não tem decisão sobre elas, né? Não tem raízes alemãs, vamos dizer assim, Sim. olha, vão contar com que eles têm, mas fortalecer as empresas deles, das famílias alemãs, né? Vamos dizer assim. E é o caso que o senhor colocou agora. Agora, precisou acontecer uma coisa nesse sentido para você ver nas redes sociais um monte de gente falando: nós temos condições de produzir, porque fica dependendo da China. Só que muitas pessoas não têm nem noção, né, quais são os produtos que o Brasil depende da China, né? Então, você tem aí desde plataforma de perfuração, né? Você tem dispositivos semicondutores, você tem circuitos integrados e microconjuntos de eletrônicos, toda a questão de produtos laminares de ferro-aço, né? E assim vai, motores, geradores, transformadores elétricos e outras partes. Ou seja, são coisas de transmissores, partes de aparelho, transmissores ou receptores, ou seja, são produtos, matérias-primas pesadas. Sem Né? Então, dúvida. quer dizer, não é de repente também que você vai sair dessa dependência. Mas, para que isso aconteça, a gente volta lá atrás. Né? Você ter condições, né, do Estado te auxiliar, você criar esse tipo de investimento. Nós tivemos um caso agora em que a Boeing largou de comprar a Embraer, né? Provavelmente pegou toda a tecnologia, aprendeu tudo. E para que ela vai comprar uma empresa se ela já tem toda a tecnologia? Perfeito. Né? Então, quer dizer, vale mais a gente estar investindo na casa da gente, se proteger. Além de gerar emprego aqui interno, você tem muito mais confiabilidade da falta de dependência, né? De países estrangeiros estar te fornecendo. Certamente. Quanto melhor você sair disso também, né? É interessante, né, Jamil? É uma coisa tão óbvia a gente pensar isso, né? E é preciso vir uma crise deste nível para a gente repensar esses modelos. Olha, tem um aluno, João Pedro Ferracin, está querendo fazer uma pergunta direta, então vou abrir espaço para ele. João Pedro? Sim, pode falar, João Pedro. Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar que nessa situação, o Brasil já está em quarentena, pelo menos do estado de São Paulo, já está em quarentena 2 meses, 3 meses. E eu queria saber até quando não só o governo brasileiro, mas como sim também as empresas e as pessoas aqui do Brasil vão conseguir aguentar diante essa economia, porque a economia está cada vez caindo cada vez mais, está praticamente despencando. Aí eu queria saber como que eles vão fazer para aguentar. Se, por exemplo, vai ter que prorrogar mais a quarentena, para, suponhamos, até o setembro, por exemplo. Como vai fazer para a economia aguentar até setembro? Ou se ela vai meio que quebrar antes, ou se ela vai conseguir aguentar? Como será que eles vão conseguir fazer isso? Bom, João Pedro. É João Pedro, né? Isso, João Pedro. Bom, João Pedro, a gente já comentou isso um pouquinho antes. Aí, foi primeiro, o que foi abordado um pouquinho antes? Se tivesse apertado mais desde o início,
talvez nós já estivéssemos já em estado quase saindo, né? Vamos dizer assim. Pelo menos é o que eu tenho visto em outros lugares. Segundo, o que outro falar que a economia não vai cair, de qualquer maneira ela vai cair, né? Não tem jeito. E a tendência, pelo que eu tenho visto, de Fundação Getúlio Vargas e outros, é que o Brasil fique, já tem gente que aponta -5 do PIB, até -11 do PIB, né? Vamos pôr a média aí, 8, 7, -8, 7. Tá certo? Então, vou voltar a dizer, cairia sim, nós teríamos todo um processo de ter que auxiliar a economia, né, de investir para a recuperação da economia, sim. O que, para mim, é certo é que, se já tivesse sendo utilizado o isolamento antes, mais apertado, né? Se tivesse o governo já, de vez de dar dinheiro, 1 trilhão para os bancos, né, para soltar para a sociedade, tivesse investido direto, né, nas empresas, micro e pequenas empresas, nas pessoas que estão desempregadas. Então, o efeito seria bem menor. Né? Ninguém está falando aqui que não vai ter efeito e que a economia não vai acontecer nada. Vai. O que é a opinião minha é que, se tivesse feito isso antes, né, talvez nós não chegaríamos a um ponto tão ruim assim, vamos dizer. Né? Então, não teria uma queda tão brusca na economia nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, temos uma outra questão aqui do Franklin Sampaio. Ele está questionando o seguinte, que diante desse grande avanço dos casos do Covid nas últimas semanas aqui no Brasil, se você acredita que os maiores responsáveis desse aumento são as decisões dos nossos governantes, ou se é o próprio comportamento cultural do brasileiro insistindo em ignorar os cuidados necessários. O que você acha que é o maior culpado disso? Bom, essa resposta não tem como ficar em cima do muro, né? Porque, pelo que a gente tem visto, né? As ações onde os governadores estão agindo têm um efeito melhores. Inclusive, né, se você pegar uma estatística que saiu por dia, os lugares onde tem mais apoio à atual presidência são onde os casos têm mais aumentado. Né? Mas quanto mais teve eleitor dele nesses locais, maior é o número. Santa Catarina abriu um shopping esse final de semana, se não me engano, né? Ou semana retrasada. Nesse período já triplicou os casos. Você vê o vídeo direitinho, o pessoal entrando, lá o pessoal tocando saxofone, ou não sei o que lá dentro, o pessoal sem máscara, invadindo para comprar. Ou seja, agora triplicou o caso lá disso, né? Então, o que acontece? Eu estou aqui também, mas observo muito São Paulo, em que as pessoas estão pressionando o Dória para abrir o comércio. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Né? Aqui em Juiz de Fora não é diferente. Né? Você vê as associações representativas, né, dos patronais pressionando o prefeito para aumentar. Mas por quê? Tudo isso se ocorre, quer dizer, porque de cima para baixo não vem uma segurança, né? Do que vai acontecer, da proteção que possa dar, da sustentação que o governo possa dar em relação à questão econômica. Entendeu? Talvez, se isso já tivesse feito, vou repetir, dando tranquilidade para as pessoas poderem se segurar dentro de casa e para passar esse período, como na Argentina, a aprovação do presidente da Argentina está altíssima, porque ele está bancando, né, os trabalhadores dentro de casa e vai bancar as empresas dentro de casa, né, as empresas também. Então, é isso que eu falo. Se tivesse feito isso, talvez a gente teria um tempo menor dentro desse isolamento e o efeito da economia seria talvez menor também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que
tá sendo uma reviravolta muito grande. Como a gente disse, né, a gente já está sendo falado no fim do neoliberalismo, né, porque quando passar tudo isso, a gente vai estar como que saindo de uma guerra, realmente, né? E aí vai reformar um pouco essa questão de buscar mais solidariedade, de estar fazendo um trabalho em comunidade muito maior para evitar esse caos que, inevitavelmente, todo mundo está envolvido. Tem um artigo muito interessante, desculpa, Luciano. Sim, claro. Tem um artigo muito interessante, dentre vários que saiu em relação à intervenção do Estado, dos Estados, né, em relação a isso agora, que é o viés keynesiano que os Estados Unidos está dando, né? Que Perfeito. Todo mundo fala nesse sentido, mas muitos especialistas estão apontando que os Estados Unidos nunca tinha sido tão protecionista em sua história, né? Pedindo que empresas na China voltassem, né? Obrigando praticamente que empresas americanas voltassem lá para os Estados Unidos, saíssem da China, e brigando comercialmente com a própria China. Ou seja, nunca tinha sido tão protecionista na vida. Sim. E agora sendo levado a todo aquele grupo dos economistas, né, Chicago, né, neoliberais, e que de uma hora para outra, assim, cadê eles que não conseguem resolver esse problema econômico agora? Sem dúvida. Olha, eu queria fazer mais uma última provocação aqui. Eu tive participando na segunda-feira, eu participei de uma discussão como essa que a gente está tendo agora com o pessoal da IBM lá em São Paulo, né? Eu tenho um ex-aluno meu do doutorado que está na diretoria da IBM, ele me convidou para a gente participar dessa discussão. E muito interessante, na visão da IBM, as empresas têm que preparar o terreno agora para o mundo pós-pandemia. E que eles estão percebendo que toda a transformação que deveria acontecer dentro de uns 5 a 10 anos está sendo agora forçada a acontecer de uma forma muito rápida e na marra, né? Então, uma lição muito grande que a pandemia traz é a importância de soluções de tecnologia para a gente agir com mais velocidade, com mais flexibilidade, com inovação. Esse é um lado, né? E eles colocam duas situações muito interessantes, né? Assim, que temos uma visão otimista e uma pessimista. A visão otimista que vê essa crise, na medida que a crise paralisa quase todo o consumo e cria uma recessão gigantesca, ao mesmo tempo ela está criando também uma consciência e uma solidariedade maior, à medida que todo mundo pertence, que nós estamos todos no mesmo barco e que temos que trabalhar junto para melhorar. Né? A gente está vendo efeitos imediatos, já como melhora dos índices de poluição, melhoria da qualidade do ar e do ambiente como um todo. E mais solidariedade. E o lado negativo, essa visão negativa do futuro, né? Esse autoritarismo, né? A ideia de que, existindo essa possibilidade de uma crise sem precedentes, pode abrir espaço para invasão de governos mais totalitários que queiram monitorar e controlar muito mais as pessoas, né? Como se fosse um grande Big Brother em tempo real, né? Então, a gente tem os dois lados que temos que ficar bastante atentos. Olha, tem mais uma pergunta que chegou aqui, Jamil, do Felipe Fonseca. Ele está perguntando assim: vendo o atual momento, a economia despencando, quem tem condições de investir, se esse é o momento de comprar ações, já que os valores de muitas estão lá embaixo? O que você acha disso? Felipe, né? Bom, algumas características de investidores é o seguinte: você tem um investidor que ele é mais moderado, né, mais conservador, você tem um investidor que tem característica mais arrojada, né? Então, o que vai acontecer aí? Sempre falo isso, né? Isso é muito individual, ou seja,
a quantidade, o recurso que você tem para investir, né? A questão da liquidez, né? Se você precisa dela rápida ou muito lá no futuro, tá certo? Por quê? Se a pessoa tiver hoje um capital que ela possa explorar e deixar um tempo, existem algumas empresas aí que realmente você pode investir, mas vai ter que esperar 1 ano e meio, 2, para recuperar isso, né? Agora, isso tem que ser muito bem estudado, para ver que empresas, por exemplo, vão estar saindo na frente em relação a crescerem mais rápido, né? Você tem, por exemplo, as companhias aéreas caíram muito o preço das ações, né? Vale a pena investir agora, para depois, quando começar o fluxo de turismo de novo? Ou seja, quanto que você tem de dinheiro para investir? Qual o tempo que você pode ficar, né, com esse dinheiro num ativo, 2, não sei, esperando, né, a liquidez dele? E a sua capacidade de ser arrojado ou não para investir, né? Então, é um estudo nessas 3 condições aí, nesse tripé aí, para você estar analisando quando, né, e o que você quer investir, aonde investir. Não é uma receita pronta, né? É um estudo em relação a isso. Perfeito, perfeito. Muito bem, eu acho que nós estamos chegando ao final aqui. Vamos aguardar se tem mais alguma questão. Acho que foi muito interessante, Jamil. Desde já te agradeço muito. Chegou mais uma pergunta aqui do Anderson Gabriel. Se caso tiver um aumento na pandemia e as pessoas tiverem que ficar mais isoladas, na sua opinião, você acha que as pessoas iriam mudar seus hábitos quando tudo isso acabar? Ou acha que as pessoas não iriam respeitar nada disso? Bom, Anderson, a gente já tocou um pouquinho nesse assunto, né? Em que eu te falei, que parece que o vírus, né, é de ideologia, né? A ideologia acredita e a outra ideologia não acredita, né? O que é, na verdade, mas a ciência, mas a estatística mostra que está aí, né? É só você analisar os países, os números, né? Eu acho que quanto mais também ficar isolado, eu acho que vai ser talvez um processo das pessoas estar se analisando mais, né? Esse distanciamento das pessoas, as mães não conseguindo ter os filhos para estar visitando, né? Distante de filho, de parentes, e assim por diante. Eu acredito que, se continuar essa distância, eu espero que quando volte a convivência, realmente seja uma coisa muito mais humana, né? Melhor, né? Mais social, né? Mais humana entre as pessoas, né? Sem Tomara. dúvida. Uma coisa a gente tem certeza, o mundo não vai ser como antes, né? Então, Não, a gente tem nada que será torcer. como antes, como dizia a música, né? Verdade. A gente tem que torcer para ser melhor, né? Porque se É verdade. for ver, Jamil, se nos falassem há 6 meses atrás que a gente estaria, o mundo todo, numa situação dessa, acho que nem no pior cenário a gente poderia acreditar nisso, né? É algo que Bom, parecia totalmente impossível. as análises mostrariam que seria um ano, sim, difícil para a economia mundial, mas não a esse ponto de ter uma pandemia e, né, e acontecer isso Então, tudo e acontecendo, né? e a gente vê que o mundo, pela necessidade, o mundo todo virou um grande laboratório de experiências, né? Pessoas, empresas, governos estão experimentando outras formas de trabalho, de socialização, esse nosso Sim, contato virtual, né? Nunca, né? Se não fosse essa situação, a gente nunca estaria tendo um bate-papo como esse, por exemplo, né? E vemos governos colocando em prática a política de renda mínima emergencial, coisa que assusta, como o Marco Aurélio lembrou bem, né? Quase 50 milhões de pessoas pegando o auxílio emergencial. Gente, isso é 1/4 da população brasileira. É algo que sim. assusta realmente, né? A gente vê que a situação está bem mais grave do que a gente imagina, e é um olhar muito, muito muito caro para o nosso país, né? É verdade. Olha, chegou uma outra pergunta do Tiago. O Quanto Marco tempo? quer falar, o professor Marco, Sim, o Luciano. Marco quer falar. Ok, Marco, por favor.
Deixa eu ver aqui o... Ele está com o microfone fechado. Ele está fechado? Ok, deixa eu abrir. Ok, acho que já foi agora. Acho que travou. Pode falar, Marco. Acho que já está liberado. Acho que travou, Marco. Ou travou. Abriu. Abriu. Quando você toca nessa situação, se a gente pensássemos há 6 meses atrás, é o que o professor, quando ele começou a falar, o empreendedorismo ensina muito isso para a gente. Se a gente tivesse visto o que estava acontecendo na China, e hoje a comunicação é muito rápida, a gente sabe disso. O professor trouxe uma questão lá do doutorado nosso, você teve o prazer lá de estar junto comigo, Luciel, que é o local, né? O local com o global com o local. E se a gente tivesse se preparado, eu vi uma reportagem do Hospital das Clínicas, como que o Hospital das Clínicas conseguiu comprar os equipamentos, máscaras, respiradores e montar tão rapidamente a questão das UTIs, né? Dos quartos preparatórios para receber essa pandemia. Eles compraram, na verdade, eu vi uma entrevista do presidente, acho que é o diretor-geral do Hospital das Clínicas, que eles já começaram a comprar e se preparar quando as coisas estavam acontecendo na China. Se nós tivéssemos, né, se preparado também, já com o uso de máscaras lá atrás, né, se a gente tivesse preparado a população para que isso, a gente tinha certeza que isso ia chegar aqui. Estava vindo pouco a pouco a todos os continentes. Uma hora ou outra chegaria no Brasil. E nós temos aí um desnível social muito grande, né? As pessoas que moram em comunidades onde não chegam água, na verdade, água para poder lavar a mão com sabão. A gente está vendo isso. Hoje o Tribunal de Justiça mandou fazer lockdown com o governador do Rio de Janeiro, que não quer obedecer. Irão fechar as ruas do Rio de Janeiro, porque a curva crescente lá está muito forte. Então, assim, se a gente tivesse realmente entendido o que estava acontecendo na China, que uma hora chegaria aqui, eu acho que nós, como o professor falou, se a gente tivesse antecipado, né, o isolamento, a gente, por exemplo, nós fizemos um carnaval no momento de início de pandemia no país, onde ainda existiam N pessoas assintomáticas, né, que não demonstravam a contaminação do vírus, e nenhum governo, né, o próprio governo de São Paulo, que o senhor cita, que hoje está dando um exemplo de fechar a cidade. O carnaval correu à solta, Rio de Janeiro, carnaval, Nordeste. Então, assim, eu acho que houve realmente um despreparo dos nossos gestores em todas essas situações. Era isso que eu queria falar. Se me permite, professor Marco Aurélio, tem uma literatura que eu gosto muito e parece que ele né, chama Os Maus Hábitos das Grandes Empresas, né? São os 7 pecados capitais das empresas, né, que levam ela ao declínio. Essa obra eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela, uma disciplina lá na USP de análise de ambiente organizacional. E a primeira palavra que vem no livro chama negação. Né? E o que ela conta? Algumas empresas, aí você envolve a General, a Kodak, né? E outras, mas a primeira palavra que vem dos 7 pecados capitais chama-se negação. É de quando você tem algum problema, mas você nega que existe esse problema, né? Porque não é interessante que você dê vazão a essa negação, né? E o livro coloca bem claramente, todas as outras, elas são decorrentes da negação. Aí você vem arrogância, né? Eu sou o melhor, ninguém ultrapassa meu produto, ninguém me alcança. Aí um dos exemplos é a Kodak. Demorou a vir a questão da digital. A outra é a questão da busca desenfreada pela produção em escala, né? Miopia em marketing. Então, vamos levar só na primeira lá,
O grande questão que o autor aponta é a primeira palavra, negação. Então, as organizações, como eu falei, você tem a Lego, você tinha lá Kodak e outras, né, que falava negação. Quer dizer, você tinha experiência de algumas coisas, mas você se negava a trazer a realidade que isso ia acontecer, né? Então, eu acho que a gente pode trazer também, dentro do que o senhor falou, essa questão agora. Vão negar, não tem nada não vai chegar no Brasil. Mas mesmo assim, antes disso, ela teve na Espanha, ela teve na Itália, né? Estava demonstrando, não tem como, né? Essa questão de, nossa, né? Tá certo? Então, quer dizer, é a negação que o autor fala, é a primeira coisa. Só que no final, o que ele fala? Por que são os 7 pecados? Que são exatamente o homem que é o gestor das organizações, né? São 7 pecados das pessoas. Então, essa negação que é o que leva a todas as outras, eu acho que foi exatamente o que aconteceu, né? E que o senhor expôs aí agora. É bem complicado, né? Não acho que perfeitamente não era novidade, né? A gente estava tendo o exemplo de outros países com pelo menos 2 meses de antecedência e não nos preparamos, né? Eu acho que isso vem aqui, a Jaqueline acabou de fazer uma pergunta se o mundo todo, as empresas, nós todos, deveríamos ficar mais atentos caso venha ocorrer uma outra pandemia. Que medidas seriam necessárias, tanto na nossa vida, nas empresas e na economia, para que a gente esteja mais preparado para enfrentar uma próxima crise dessa? Eu acho que bom, coloquei lá no princípio que aí uma tendência ainda das pessoas ficar com isso por quase 2 anos ainda, né? Sim. Então, eu acho que uma grande lição que isso foi nos dado agora é que você não pode ignorar as variáveis, né? Tá certo? Então, na hora de planejar, e com certeza isso agora tem que estar bem dimensionado, tem que estar a todo momento em observação, vendo as tendências, né, mundiais, se está acontecendo, se está voltando em algum lugar, o que está acontecendo em outros lugares, e se preparar, não é certo? Em que sentido? Ver o que vai acontecer de evolução das tendências no consumo, né, da forma das relações interpessoais das pessoas nas empresas, a forma de liderança, então acho que deve ter alguma mudança também nesse sentido, né? A maneira de você liderar uma equipe agora, para mim, pode ter alguma coisa nesse sentido também. Então, Jaqueline, como existem as variáveis, né, a gente tem que estar observando, né, estar sempre atento, pensando lá no futuro, como eu falei também anteriormente, a questão de gerir uma organização, ela passa pela questão de pensar a longo prazo, né, da flexibilidade, do administrador estar pensando lá na frente também, e flexível, né? As mudanças hoje são muito rápidas. Você vê aí que a maneira que você geriu uma organização, com a pandemia agora, em menos de 2 meses, virou de cabeça para baixo, a maneira de você gerir. Se reinventando, né? E restaurantes fechando, mas entregando delivery, de uma hora para outra se reorganizando. Então, quer dizer, a dinâmica que você vai ter que ter dinamismo para entender o mercado, né? E percepção. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, bom, você acabou respondendo uma última pergunta, que era do Tiago Ricardino, que ele estava perguntando quanto tempo a gente levaria, né, para recuperar disso tudo. É o que tudo indica, 2 anos é o que está sendo colocado, pelo menos, né? Bom, Tiago, né? Isso. Bom, Tiago, as pessoas acho que cobram muito da economia ter fórmula mágica, né? Como se a economia fosse uma questão de matemática, né? E eu coloco muito, quando eu falo nas minhas aulas, que a economia é uma ciência social. Você lida com o psicológico, você lida com a sociologia, né? Porque, igual que eu falei agora, hoje, com os estudos que eu estou fazendo lá, você verifica exatamente isso.
Não adianta estabelecer uma política econômica se você não tem claramente definido como vai ser o comportamento pós-implantação de uma política econômica, né? Como que estão os consumidores? Você tem, é difícil hoje você falar assim, você tem uma previsão que o comportamento do consumidor vai ser assim, mas você não tem a exatidão de que vai ser assim, né? Certo? Agora, o que eu acho que a gente pode pensar que a questão emocional das pessoas possa talvez recuperar daqui a 2 anos. Mas eu acho que a tendência de economia deve, né, ainda levar um pouquinho mais de tempo para estar pelo menos no nível do que está aí hoje. Sem dúvida, Jamil. Eu acho que a gente tinha falado mais cedo na questão da vantagem competitiva, né? Lembrando Sim. lá do Porter, eu vejo que essa pressão maior faz com que agora, né, de certa forma, o século XXI começa mesmo agora, depois dessa pandemia, Isso. né? A gente vê que cada vez mais as plataformas tecnológicas vão ser a base da vantagem competitiva. Né? Que Exatamente. O uso dessas plataformas é que vão determinar o quão rápido uma empresa pode se readequar para atender novas exigências, novas oportunidades de mercado, atender os seus clientes, o quanto que ela pode aprender a responder a uma crise como essa que a gente está enfrentando hoje. Eu acho que o uso da tecnologia chegou de vez mesmo e, independente do porte da empresa, veio para ficar, né? E a vantagem competitiva vem daí. E essas ferramentas de TI aí agora, né? Todas essas ferramentas, se já era o consumidor, né, individualizado, né, customizado, eu acho que vai ultrapassar, se é que você tem um nome para aprofundar a palavra customizar. Verdade. Né? Se é que tem uma palavra que vai aprofundar. Então, é interessante no livro do Michael Porter, do Marketing 4.0, é que ele extrapola isso como agora você atingir a alma do consumidor. Então, como cada um tem uma alma, né, vou dizer assim, é uma coisa assim, bem específica para cada um. Perfeito. Né? E como é que, por exemplo, o empreendedor hoje, o dono de uma organização, se tem produtos que ele precisa estar, vamos dizer assim, cara a cara com o consumidor, como é que ele vai fazer alguns tipos de produto para você vender via internet? Né? Então, quer dizer, é uma adaptação como o professor está falando, o professor Luciano está falando. Né? Então, quer dizer, vai exigir muito de conhecer o consumidor individualizado, um tratamento quase, né, 1 para 1. Perfeitamente. Né? Bom, Jamil, eu acho que o nosso tempo já está encerrando também. Que pena. Gostaria de ver, acho que não tem mais alguma pergunta, né? Não, teve uma última questão aqui da Paola, né? Perguntando para Jamil, você como pesquisador e estudioso, se pode nos indicar alguns livros a respeito de economia, sobre questões econômicas relacionadas à empresa ou empreendedorismo. Algum livro que você pudesse indicar para a turma. Ô, Luciel, se você não se importar, você pode divulgar um e-mail meu para os alunos e eles estão em contato comigo sem problema nenhum. Perfeito. Já tá bom, divulgar, Paola? Aí você pode procurar meu e-mail com o professor Luciel aí. Não tem problema nenhum, ao contrário. Foi o que eu falei lá atrás. Hoje, o que a gente precisa? É essa sinergia, essa troca de conhecimento. Né? Tá certo? Fico à vontade. Tem vários, é porque não dá tempo de eu citar muitos, né? Aqui Perfeito. Agora, mas fico tranquilo de indicar livros. Perfeito. Ó, eu já falei 2 aqui, ó. Os mal usados das grandes empresas, Estratégia do Oceano Azul, Verdade. que eu também gosto muito de fazer o deslocamento, né, da competição, da concorrência. Então, já são 2 bem interessantes de você ler. Perfeito. Muito bem, gente. Eu acho que nós, então... Sim? Eu. Ok, Pascoal. Por favor, professor Pascoal. Só para recordar, né, a mensagem do Franklin, a pergunta dele, que o professor já me respondeu com muita propriedade, o professor Marco Aurélio fez o comentário. Né, você também disse, durante esse tempo que a gente esteve aqui, planejamento. Né?
Então, na administração, a gente fala quais as lições aprendidas. Isso nunca aconteceu antes, né? Então, hoje no Facebook eu vi uma mensagem de uma foto, né? Da época da gripe espanhola, todo mundo de máscara. Ou seja, a medida que estamos tomando agora é para usar máscara. De novo a pergunta aí, o comentário que o professor Marco Aurélio fez. Tivemos o carnaval e agora nós estamos pensando em usar máscara. Agora as pessoas estão usando máscara, quem está na rua. Quer dizer, todo mundo ficou pegando ônibus, todo mundo ficou tendo contato e agora estamos usando máscara. Quer dizer, quando não existe, isso serve para os nossos alunos, que têm algumas décadas menos do que nós, quando não existe união, não existe sintonia, por exemplo, do governo, agora a gente está falando, cada um vai para um lado. E aí o grande prejudicado, se você estiver numa empresa, é quem depende da empresa, se cada um for para um lado, né? Então é isso que nós tivemos. Nós tivemos aí, por questões ideológicas, como foi bem esclarecido, né? Não temos a mudança da questão cultural, porque tem muita gente ainda, aí a pergunta do Franklin, que ele vai colocar máscara quando ele entra no ônibus. Ele está tendo contato, ele está com a máscara, encosta no outro cara, está tendo contato com o outro. Então, nós temos uma questão cultural muito grande, que aí quando esse jovem que tem problema cultural vai para um governo, só pensa em benefício próprio, né? Então, aí a mudança de cultura, a mudança de paradigma, a questão do planejamento, a mudança do comportamento é que vai trazer pessoas diferentes para essa política, para esse governo, né? Porque senão o cara só pensa na sua ideologia e vai contra até os dados da ciência. Quer dizer, parece que o rabo balança o cachorro, né? Agora que estão falando de usar máscara, né? É alguma coisa interessante, né? E fica aquele, um puxa do lado, outro puxa do outro. E a própria população não se conscientiza. Ou seja, estados como Minas, o exemplo do professor, né? Parece que não estava acontecendo nada, né? Nós vimos aí nas reportagens anteriores, né? Só para concluir aí, sim, e contribuir com tudo que foi dito, a gente só agradece ao professor essa atenção disponibilizada aí. Perfeito. Ô, Luciano, mais alguma questão? Sim, últimos, claro. um último minuto? Claro. Nesse período, o que eu mais tenho conseguido fazer tá aprofundando algumas coisas. Não tem como não assistir uma série, né? Que também não dá para ler o dia inteiro, né? Vontade não falta, mas... E eu estou assistindo uma série chamada Maria de Madalena, na Netflix. E lá atrás, na época de Jesus, a relação já de igreja, Jesus, Herodes e Pilatos, é bem interessante. Não vou ficar falando aqui para aprofundar, mas quem tiver oportunidade, analise, veja os capítulos iniciais, para você ter uma ideia de como funcionava naquela época e faça um comparativo. É um desafio que eu faço. Legal, legal. Muito boa dica. Perfeito, gente. Então, se não tivermos mais questões, eu agradeço muito a participação do professor Jamil, que se disponibilizou a fazer esse bate-papo com a gente. Estamos há 2 horas conversando aqui. Foi muito bom. Uma presença de 95 pessoas conectadas. Jamil, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades, né? Tomara. Obrigado a todos que participaram aí, os alunos e professores do curso de Administração e Contábeis da Unify. E, mais uma vez, se cuidem, né? E vamos enfrentar junto essa situação e que a gente possa sair melhores como pessoas e como profissionais daqui para frente. Muito obrigado, gente. A gente vai deixar esse vídeo depois nos nossos canais, a gente divulga toda essa gravação, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, gente. Muito obrigado, abraço, professor Luciano. Boa noite, obrigado a todos.